Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido, por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos sentar um instante, queridos irmãos e irmãs. Irmã Rita, você que nos acompanha na sua casa, pela página da nossa paróquia, pelo YouTube da nossa paróquia, que alegria para nós, queridos irmãos, neste 23º domingo do tempo comum, nos reunirmos para celebrar a Eucaristia. De modo muito especial, o canto que antecedia o início desta missa, você lembra qual era? Lembra, sim ou não? Como é que era o canto? Amar-te mais. Nós dizíamos, amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais de tudo que existe neste mundo. E como nós podemos amar a Deus mais, irmãos e irmãs? Se não for abrindo o nosso coração, como nos diz o Salmo 94, para acolher a palavra de Deus. Por isso, no mês de setembro, Deus nos convida a olhar com carinho para a Sagrada Escritura, para a Bíblia. A Bíblia, de uma forma bem simples, assim nos ensina a igreja. É a grande carta de amor que Deus oferece para os seus filhos. Porque a pessoa que ama de verdade, basta nós lembrarmos os antigos, quando não tinha Zap Zap, quando não tinha e-mail, quando não tinha Messenger, quando não tinha Instagram, Facebook e YouTube, não tinha nada disso. Como que os enamorados se relacionavam? Hein? Porque não podia chegar perto, porque os pais não deixavam. Hoje, bem, até abrir a casa e oferecer a cama, os pais oferecem. Para os filhos, para as filhas. Antigamente, tinha que ter o cunhado, ficava no meio. Era um num lado do sofá, o outro na outra ponta, e o irmão no meio para não ter perigo. Qual era a solução para os namorados? Carta. As cartas de amor. Você lembra disso, sim ou não? Claro que não, porque a maioria tudo é jovem, isso é tudo do meu tempo. Tudo do meu tempo.
A Bíblia é a grande carta de amor que Deus escreveu para nós, irmãos. Para que eu e você possamos amar Deus mais. Mais que a nós mesmos. Mais que o esposo. Mais que a esposa. Mais que os filhos. Mais que os amigos. Somente conhecendo. Porque assim nos ensina o provérbio popular: ninguém ama aquilo que não conhece. Se eu digo que amo a Deus, mas eu não conheço a Sagrada Escritura, pelo menos os aspectos mais importantes, eu não amo a Deus. Por isso, no mês da Bíblia, eu e você somos convidados a mergulharmos neste grande testamento de amor. A Sagrada Escritura contém para nós palavra de vida, porque a Bíblia não é a palavra de Deus. Você sabe disso, né? A Bíblia não é a palavra. A palavra de Deus é Jesus, que está contido dentro da Bíblia. A Bíblia é um livro que contém inúmeros livros ali dentro. Por isso nós temos o livro do Gênesis, o livro do Levítico, Deuteronômio, o Êxodo e tantos outros livros, os profetas, os reis, nós temos os salmos, nós temos os evangelhos, as cartas. Um livro que contém inúmeros livros, mas a palavra é uma só: Jesus Cristo. Se nós queremos amar a Deus mais, nós precisamos conhecer a Bíblia. Por que o padre está dizendo isso? Porque eu não sei se você sabe, a Bíblia, desde todos os tempos, é o livro mais vendido no mundo. Você sabia disso? O Guinness Book já comprova isso. A Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo. É um grande best-seller, porque contém palavras de vida. A liturgia da palavra de hoje que nós ouvimos vai falar para nós daquilo que a Bíblia traz como essência: vivermos o amor. Se eu e você não vivemos o amor a Deus, o amor aos irmãos e o amor a nós mesmos, nós não conseguimos colocar em prática aquilo que Jesus nos ensina pela palavra contida na Bíblia. E diante desta verdade, o padre quer trazer também um outro grande best-seller que encantou o mundo desde 1945. Alguém aqui já leu O Pequeno Príncipe? Levanta a mão. Hein? Muita gente. Que beleza. Qual é a frase mais marcante do Pequeno Príncipe que atravessa gerações, irmãos e irmãs, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando? Tu és eternamente responsável por aquilo que tu cativas. E você sabe que esta frase do Pequeno Príncipe brotou do diálogo do menino com a raposa. Quando o menino perguntou para a raposa: o que é cativas? O que é cativas? E aí a raposa teve que ensinar aquele menino. O primeiro ensinamento: muitas vezes os animais ensinam o ser humano como que o homem deve viver. Viu? Muitas vezes os animais nos ensinam muito mais do que nós ensinamos a eles. E a raposa diz para aquele menino, o Pequeno Príncipe, o que significa cativar? Cativar, a raposa vai dizer, usando inúmeros exemplos. O padre não vai perder tempo, porque a gente tem hora para acabar. Senão a gente ficava aqui a noite inteira pelo padre, mas não podemos. A raposa diz para o Pequeno Príncipe que cativar nada mais é do que criar laços. Criar laços, mas não laços de inimizade, mas não laços de desafetos, mas criar laços de amor. Porque quando eu crio o laço de amor, aquela outra pessoa torna-se dependente de mim e eu me torno dependente dela. Por isso Jesus vai dizer no Evangelho para nós hoje
Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo em particular, a sós com ele. A primeira atitude quando alguém erra conosco, irmãos e irmãs, não é expô-lo ao ridículo. Ah, que já fez tudo errado, ah, que não presta. O barraco que você faz lá na tua casa. Porque a gente vem, na igreja a gente é tudo muito certinho. Mas quando chega em casa, bem, a gente desce do salto e roda a baiana, e roda o baiano, e vem o sergipano, e o peruano, e aquela coisa toda. Ou estou mentindo? Não precisa confirmar. Porque eu sei que é assim. Porque o padre também é gente. Eu sei muito bem como é que é. Jesus vai dizer, se alguém errar contigo, crie laço de amor. Corrige ele em particular. Porque a correção é necessária. Mas lembra, assim como eu posso corrigir, eu também tenho que aceitar a correção. A pior coisa que tem é aquela pessoa que é a dona da verdade. Ela quer corrigir todo mundo. Ela sabe tudo. Tudo ela sabe. Você conhece essa pessoa? Tudo ela sabe. Ela é a dona da verdade. Agora, quando alguém aperta a porca, não aceita. Esperneia. Então lembra, hein? Se você é tudo certinho, sabe tudo, a sabichona, o sabichão, lembra que você também erra. E quando você errar, você tem que acertar a correção. Porque só corrigindo a gente aprende. Porque isso faz parte do amor. Porque quem ama, corrige. Né? Sandra de Sá até cantava, no tempo que eu nem pensava ser padre. Quando a gente ama, claro que a gente cuida. Lembra disso? Quem ama, cuida. Quem ama, corrige. Jesus depois vai dizer, se o irmão não acolheu a correção pessoal, chame 2 ou 3 testemunhas, para que tudo seja resolvido na frente com pessoas que confirmem que você usou de educação, que você usou de caridade, que você aprontou para ele, olha, esse caminho não está certo, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Aquilo que João Batista disse para Herodes. Eu não estou dizendo que ninguém aqui está vivendo em adultério, viu? O exemplo é o bíblico. Mas se você acolher, acolhe e muda de vida, porque é necessário. É necessário. 2 ou 3 testemunhas. Se com as 2 ou 3 testemunhas não foi acolhido o laço de amor que tem que ser formado pela correção, leva para a igreja. Apresenta na igreja. Tentamos de um jeito, tentamos de outra forma, coloca para a comunidade. Porque na comunidade nós resolvemos tudo. Porque se não for resolvido na comunidade, Jesus vai dizer, essa pessoa não tem jeito. Saiba, queridos irmãos e irmãs, Deus, Ele dá jeito em tudo. Agora Ele só não pode dar jeito em quem não quer ter jeito. Tem gente que não quer ter jeito. Tem gente que não quer mudar. Tem gente que tem oportunidade 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 1000 vezes e não muda. E quando você diz chega, o que essa pessoa faz? Se faz de vítima. Não sei se você conhece alguém assim. Ninguém me entende, padre. Eu sou rejeitado. Se você é rejeitado, muda. Preciso mudar. Só que nós também precisamos entender o que faz uma pessoa mudar é só o amor. É só o amor. Por isso a raposa vai dizer para o pequeno príncipe, cativar é criar laços de amor. Que São Paulo vai dizer para nós na segunda leitura, que esse laço de amor significa eu amar o irmão como a mim mesmo. E este amor tem 2 dimensões. Como que eu vou amar o irmão como a mim mesmo, se eu não me amo? Porque muitas vezes a gente não se ama, hein? Nós queremos amar todo mundo. Nós queremos salvar o mundo inteiro. Mas nós mesmos nos perdemos. Porque nós não nos amamos. Para você poder amar o irmão, primeiro nós temos que entrar na escola do Evangelho. E nós nos amarmos do jeitinho que nós somos. Porque o grande problema, nós não nos amamos porque nós não nos aceitamos. Nós olhamos no espelho e dizemos, meu Deus, que coisa mais... É isso que tem, bem.
É isso que tem, não tem outro jeito. Você pode buscar o Ivo Pitangui, você pode fazer botox, bitox e totox, fazer o que você quer. Você tem que se amar como você é, porque Deus te ama não pela sua aparência, viu? Porque a gente fica muito no superficial, na aparência. O modelo que o mundo ensina hoje. O modelo hoje é manequim 36 e calçar sapato 35. Ah, mas eu não sou 36, padre. E Deus te ama desse jeito. Só que o problema é que você não se ama. E se você não se ama, como é que você vai amar o outro? Se nós não nos amarmos, irmãos, quem vai nos amar? Quem? Se você não se ama, você acha que alguém vai amar você, querido? Vai? É empate. A raposa ensina o pequeno príncipe. É preciso criar laço de amor, até mesmo comigo, para que depois eu possa amar o outro, e não ficar devendo nada. Porque hoje a palavra diz, na dinâmica do amor, eu não posso ficar devendo nada. Eu tenho que pagar todas as minhas contas. E eu pergunto, se Deus te chamasse hoje, o teu nome estaria no SPC, no Serasa, no Cadim? Do Evangelho, não das instituições de cobrança. Porque São Paulo vai dizer que nós, se tiver que dever alguma coisa, que a gente deva somente o amor. Porque o amor, por mais que a gente ame, a gente sempre vai precisar amar mais. E o que nós cantávamos no início da missa? Amar-te mais. Quanto mais eu amo, mais eu preciso amar. Amar, cativar, criar laços, irmãos, nada mais é do que cuidar do outro. O profeta Ezequiel vai dizer que Deus o chamou para que ele fosse vigia da casa de Israel. Ser vigia da casa de Israel é ser aquele homem que cuida, aquele homem que protege, aquele homem que se importa com o irmão. Se você vê o irmão no pecado, vai dizer o profeta, qual a minha missão enquanto vigia, enquanto guarda? Se eu vejo o irmão no pecado, eu preciso de fazer o quê? Me alegrar que ele está no pecado? Ai, que bom que ele está assim, que pelo menos eu fico por cima da carne seca. Porque muitas vezes é assim. Quando a gente vê o irmão cair, a gente se alegra. Porque enquanto ele está caído, eu estou subindo no pedestal. Eu estou subindo no salto 30. Para de rir. Eu estou subindo no salto 50. E a palavra de Deus diz para nós que se eu vejo o irmão no pecado, eu preciso ir lá onde ele está para tirá-lo do pecado e colocá-lo ele do meu lado, calçando o mesmo salto 50 que eu. Porque isso é vigiar, cuidar, amar. Isso é criar laços. Isso é cativar, para que todos nós, no reino de Deus, possamos viver como irmãos. A Bíblia, o grande best-seller do mundo, nos ensina Santa Teresa de Calcutá. Poderia não existir se eu e você vivêssemos tudo aquilo que está contido na Bíblia. Santa Teresa diz que a minha vida e a sua vida precisa ser o 5º evangelho, para que as pessoas lendo a nossa vida também compreendam que a Sagrada Escritura, ela é importante na nossa vida, mas se aquela Sagrada Escritura está dentro de mim, eu não preciso dela mais, porque as pessoas leem o Evangelho na minha vida. O Pequeno Príncipe, esse grande best-seller também, nos ensina. Nós precisamos criar laços de amor e saber que nós somos eternamente, não é só por um tempo, viu? Eternamente responsável por aqueles que nós cativamos. Por isso, o Papa Francisco, no dia 3 de outubro deste ano, véspera das festas de São Francisco de Assis, ele vai assinar um documento chamado Fratelli Tutti.
todos irmãos, para mostrar que quando nós criamos laços de amor, nós somos todos irmãos e temos como dever cuidar uns dos outros, para que a nossa oração, como nós ouvimos no Evangelho, seja atendida por Deus. Que a bem-aventurada Virgem Maria nos ajude, ao longo desta semana, a colocarmos em prática aquilo que a Sagrada Escritura nos ensina, vivermos o amor. Se não colocar em prática aquilo que a Bíblia diz, tente colocar pelo menos o ensinamento do Pequeno Príncipe. Deixe que a raposa ensine você também a sentir-se responsável por aqueles que você cativou, que você criou laços de amor, e essas pessoas possam encontrar-se com Jesus, palavra de Deus, por meio da sua vida, por meio da minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nos coloquemos em pé e juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus